tal a criança, tal o homem. E o homem aqui não diz respeito a uma questão de gênero, é importante a gente observar. O homem diz respeito ao ser humano, à humanidade, ao espírito. E, portanto, essa ideia de fazer uma correlação entre a infância, que é a fase primeira, é a fase primeva, quando um espírito adentra na carne para mais um trânsito diante de suas necessidades de crescimento, de progresso espiritual. E o homem, que é esta fase que podemos chamar de adultez, que é a fase da maturidade, ao menos se espera que seja a fase da maturidade, porquanto vale observar que muitos temos percebido que inúmeras pessoas, embora já numa faixa etária que corresponde a uma maturidade esperada, comportam-se muitas vezes como se criança fossem. Em seus gestos, em seus comportamentos, em suas escolhas. E, portanto, vale a pena refletirmos essa temática também desse ponto de vista. O ponto de vista da maturidade. Assim, abre-se algumas perspectivas que nós podemos abordar diante dessa ideia de tal a criança, tal o homem. Do ponto de vista inicial, podemos aqui fazer um registro que é importante. E é um registro onde inúmeras ciências, sobretudo as ciências humanas e as ciências da área de saúde, quais sejam a psicologia, a antropologia, a sociologia, a própria medicina, vai nos mostrar que aquele período da chamada infância é um período, via de regra, muito importante, por que não dizer, talvez, o mais significativo na constituição do futuro adulto ou do futuro homem que virá a ser aquela pessoa, aquele indivíduo. Não obstante esses conhecimentos do ponto de vista científico, a própria doutrina espírita vai nos mostrar que também é neste momento, no período da tenra idade, ou seja, no período da infância, que a criança vai ali, está ávida e está maleável a toda uma aquisição de conhecimentos, de estímulos que vai ali modelando e determinando, muito provavelmente, aquele futuro adulto. Não colocamos esta consideração de maneira rígida. Não é algo determinante daquele tipo, chegou até aqui, não tem mais jeito. Vai ser assim. Não. Até porque somos constituídos de inúmeras faculdades e inúmeros recursos que nos dão esta possibilidade, essa característica de flexibilidade, maleabilidade. Ou seja, tudo o que há em nós, seja do ponto de vista espiritual e também seja do ponto de vista orgânico, biológico, psíquico, é passível de modificação, de transformação. Porque se assim não fosse, qual seria a razão de uma reencarnação? Não faz sentido se não tivéssemos estes recursos íntimos que nos permitissem, a qualquer momento, clarear as nossas ideias, as nossas mentes, entender que há uma necessidade de nos transformarmos. Transformar como? Se tivesse algo já pré-determinado. É nesse sentido que dizemos que a criança, no período infante, está mais maleável, está mais flexível. Primeiro, porque é uma condição espiritual. Aquele espírito que reencarnou e que, após um período de gestação com a mãe, passa, então, a vida biológica de fato. Nasceu o bebê, a criança. A partir dali, um sem número que tende ao infinito de
configurações e de formatações do ponto de vista biológico, se inicia um processo para que aquele corpo continue a se desenvolver e venha a suprir as necessidades daquele espírito que reencarnou. Retomando a questão espiritual, aquela criança vai ainda, durante alguns anos, estar num processo de ligação com a dimensão espiritual muito forte, até que, por fim, o processo reencarnatório, que nos dizem os espíritos superiores na codificação do espírita, vai se fixar ou vai ter a sua conclusão algo em torno do 7º ano de vida, quando a criança, em torno dos 7 anos, consolida esse processo. É um processo gradativo, aonde pouco a pouco aquela transição vai saindo mais do lado espiritual e vindo mais para o lado material. Não apenas isso, do ponto de vista biológico, o corpo também vai se preparando melhor. E o cérebro, que é este grande comandante, esse grande codificador para que o espírito possa interagir em suas necessidades em um mundo material, também vai se consolidando. A chamada rede neural vai adquirindo uma nova e definitiva formatação que se conclui lá pelo 8º a 10º ano, não é algo fixo. Portanto, inúmeras funções psíquicas, inúmeras funções cerebrais, inúmeras funções fisiológicas, inclusive, para que aquele espírito possa, portanto, ter as suas máximas potencialidades disponíveis para que ele possa concluir toda a sua programação reencarnatória. Então, é exatamente nesse período que a criança, via de regra, vai necessitar de um apoio, de um suporte. E é por isso que Kardec faz um questionamento aos espíritos superiores de extrema importância a todos nós. A todos nós que somos, estamos ou seremos pais. Não é, Chiquinho? Portanto, Kardec questionou a importância dos pais na vida destas crianças. E de tal forma é significativa esta questão que os espíritos vão responder que não apenas é uma atividade, mas é praticamente a maior ou uma das maiores missões de que um pai e uma mãe têm para com si mesmo, para com aquele espírito que está reencarnando e para com toda a sociedade. E é importante entendermos o porquê dessas 3 dimensões. A dimensão pessoal, porque normalmente os pais têm algum tipo de comprometimento ou de responsabilidade para com seus filhos, não apenas no papel de pai e mãe, do ponto de vista tão somente biológico, mas normalmente, vai dizer Emmanuel, que quase na totalidade, de alguma forma, os espíritos que reencarnam no núcleo de uma família estão compromissados entre si em função de um passado que de alguma forma houve um delito, um dano, uma transgressão. E, portanto, a reencarnação do ponto de vista familiar serve-nos para estes reajustes na base do aprendizado, da recuperação e da renovação de ideais, de comportamentos que uma reencarnação nos dá a oportunidade de exercitar. Portanto, do ponto de vista dos pais, há uma necessidade imensa de reaver espíritos que estamos comprometidos. Do ponto de vista da criança, aquele espírito que reencarnou, da mesma forma. Porque em alguns momentos, aquele espírito chega para os pais como filho, mas em outras existências, talvez tivesse sido uma esposa, um esposo, quiçá um irmão, ou coisas ainda piores. Um caso extraconjugal,
que caracterizou uma infidelidade e que, portanto, vai gerar na consciência daqueles envolvidos um problema interior muito grande, que não seria resolvido em determinada reencarnação se voltassem aqueles dois espíritos ainda como um casal, no regime de conjugalidade. E, portanto, a misericórdia de Deus oferece a oportunidade de vir como filho ou pai ou mãe, para que essas arestas não continuem sendo tão afiadas, tão agudas. Porque quando recebemos uma criança com aquele olharzinho meigo, eu costumo, abrindo um parênteses, eu costumo dizer o seguinte, né? E principalmente crianças que vêm com bochechas salientes, gente. Eu acho que o projeto de Deus para a bochecha é apertar. Vocês não concordam, não? Então vem aquele serzinho delicado, meigo, vai tocar o coração da gente. Agora, imagine vocês se o projeto de Deus para o processo reencarnatório fosse nascer já os caras com 1 metro, 1,5 metros. Como é que ia ser? Com aquelas lembranças de que no passado o cara atropelou o outro, fugiu, largou, deixou para lá. Vejam o tamanho da confusão. Aí pega ali, ó, uma criancinha, tá ali no braço do papai, cheirando a nuca. Tem um cheirinho gostoso. Bebê não tem um cheirinho bom? Tem um cheiro de vida, gente. É verdade, é ou não é, Chiquinho? Olha, então, é a misericórdia de Deus para que aquele adulto, aquele pai ou aquela mãe, ainda desencontrado com as questões do amor, possa ser tocado, possa desenvolver um pouco de sensibilidade. Sobretudo nós, homens, ainda um tanto trogloditas, vamos ter no toque com o bebê, com aquela criança, uma oportunidade de renovar a nossa condição psicológica, renovar os nossos sentimentos no sentido de poder abrir, ampliar mais um pouco esta coisa tão necessária chamada amor. Então, portanto, do ponto de vista da individualidade, é sempre uma experiência de aprender a lidar com os sentimentos e apontar para as leis de Deus, para que nesse modo, estes reajustes tão necessários, que às vezes se perduram por séculos e milênios, cheguem ou comecem a ter um fim ou a ter uma nova visão de se caminhar pelas vias do amor. Ok, e para a sociedade? E para a sociedade é de uma imensa importância. Por quê? Porque é exatamente neste período infantil que aquele espírito vai ter também a oportunidade de lidar com novos paradigmas, com novas ideias, a fim de modificar a tendência que traz em si como espírito. No Evangelho, nós vamos observar um comentário que Kardec vai indagar aos espíritos o que fazer ou como saber o que fomos no passado. Essa tentativa ainda, não é, de clarear ou de organizar, ordenar de uma forma mais equilibrada essa necessidade imensa que nós temos de satisfazer aquela famosa curiosidade. É que aqui nós não somos curiosos, nós estamos mais tranquilos, temos guardado as nossas ansiedades, não é verdade, Aninha? Não é, Dani? Conversávamos a respeito disso ali há pouco. Todo mundo é tranquilo, calmo, mas tem muita gente que é curioso. Eu queria saber quem eu fui no passado, o que é que eu fiz, amigo. É melhor não saber. Não é? Vai que não é, vai que você não foi essa beleza toda que se esperava, não é? Vai que você está imaginando uma coisa e lhe apresentam outra. E Kardec, e os espíritos vão responder que queres saber de fato o que fostes no passado? Observa no hoje as tuas tendências. Nós observamos com as crianças, quem é pai, quem é mãe, ou quem trabalha com criança, as tendências. Aquele é um pouco mais agressivo, respondão, bate no chão, faz cara feia.
Aquele outro já mais tranquilo, fica no cantinho da parede, é um tanto mais passivo. Aquele outro não consegue parar quieto. Esse menino parece que tem uma parceria com a CELP, com a Chesf. Como é que faz para parar esse menino? Onde é que está o botão de liga e desliga desse menino? Né, Aninha? Enfim, e tem tantos outros tipos, caracteres que vão configurando essas crianças. Mas ali está o pai, a mãe, está a família. No sentido de poder educar, de poder orientar, de poder dar um novo caminho a estes espíritos que chegam para influenciar. Porque engana-se quem acredita que os pais são os donos da razão e sabem tudo, e os filhos são aquelas maquininhas de obedecer. Isso é um dos maiores equívocos que alguém pode cometer. Muitas vezes, estes espíritos vêm tal como uma criança, mas para forjar aqueles adultos que acreditam estarem prontos, mas estão muito distantes do olhar de Deus. E estas crianças vêm como um ponto de luz em meio a uma família que muitas vezes está desagregada, desorientada, perdida nos valores mais importantes e necessários para o ser. Então, do ponto de vista social, é de fundamental importância a educação. É a educação que faz a transformação. Sem ela, jamais seria possível o progresso. Portanto, uma das mais nítidas, eloquentes e evidentes ferramentas de Deus para a evolução e o progresso dos espíritos é a educação. Sem ela, não somos absolutamente ninguém e jamais sairemos das trevas. Portanto, educar bem as crianças, e não apenas no sentido da educação formal, mas sobretudo no sentido da educação espiritual, é olhar para a criança com olhos de amor, e é olhar para si mesmo com olhos de responsabilidade para uma transição que a sociedade está aí, ao longo da história da civilização, dia após dia patinando. Portanto, tal a criança seja bem educada, tal será o adulto educado, e tal será uma sociedade mais justa, mais sensível, mais adaptada e mais convergente com as leis superiores do Pai Criador. Portanto, este momento, que é o momento da infância, é um momento ímpar na vida de todo mundo. E é aí onde entra a importância da educação, para que essas três dimensões, seja do ponto de vista da individualidade, seja do ponto de vista da microcoletividade, a família, seja do macro, a sociedade, sejam beneficiados desta fase importantíssima que é o estágio da infância na vida de qualquer pessoa. E é aí onde nós vamos ver inúmeros mitos, inúmeros desvios, à conta das tradições, à conta da cultura, na qual teimamos ainda depositar o estilo de educar. E nos perdemos muitas vezes, fazendo com que as crianças vão desde pequenas, criando crenças, desenvolvendo tendências que nada tem a ver com a realidade, sobretudo com a realidade espiritual. Portanto, amigos, olhar para esta fase é assumirmos a condição de co-criadores em nível pequeno de Deus. Há alguns anos, em contato com uma pessoa que nos procurou, e vou narrar esse fato por duas questões. A primeira porque é um exemplo, é um caso bastante elucidativo e que nos permite entender que muitas coisas que vamos validando no dia a dia não deveriam ser validados, não deveriam ser colocados na conta de naturalidade. Mas faz parte ainda da nossa forma até um pouco ingênua
ou na ignorância que ainda temos nos processos educativos. Mas também ela abre a possibilidade de entendermos melhor alguns fenômenos que acontecem e que são parte das explicações de desvios, de sofrimentos, de dores num adulto futuro. E me chegou uma pessoa que, na época, aproximadamente uns 3 a 4 anos, estava na casa dos 38 anos de idade, cheio de problemas de relacionamentos sociais de uma forma geral, não apenas do ponto de vista dos relacionamentos amorosos. Mas era uma pessoa que trazia um nível de ansiedade muito alta e ela se tornava disfuncional todas as vezes que se deparava com algum tipo de estímulo, alguma situação que a levasse a ter que administrar melhor as emoções, tomar decisões, enfim. Por exemplo, no trabalho dela, ela era uma profissional extremamente competente, fez o seu trânsito acadêmico de uma maneira muito brilhante, entretanto, não conseguia transferir esta capacidade, estes potenciais intelectuais e cognitivos para a sua prática. Quando ela era, de alguma forma, chamada para uma situação que chamamos de pressão, tem muita gente que trabalha sob pressão, não é? Tem outros que já não conseguem lidar bem com essa coisa do tem que fazer agora, vamos lá, tem que resolver, vamos em frente, decisões difíceis, enfim, é de cada um. E quando ela recebia as tais pressões, mesmo estando confortavelmente lá no seu ambiente de trabalho, com pessoas que ela já conhecia, que já tinha, ela simplesmente travava, parava, começava a suar, começava a sentir aquele desconforto na região abdominal, começava a tremer, essa parte aqui trapezoidal, essa parte dos ombros pesava, e ela dizia assim, parece que um edifício está nas minhas costas, as pernas ficavam tanto trêmulas, nada mais isso é do que o sintoma fisiológico, não é? A somatização de um processo ansiogênico, um processo de ansiedade que se instaura no corpo, porque o corpo é o grande receptáculo das emoções, dos sentimentos, enfim. E ela saía para fazer um comportamento compulsório, porque era a forma que ela tinha para se aliviar daquele desconforto. E aonde é que ela direcionava as suas energias? É isso mesmo que vocês pensaram. Para a comida. Quando ela se sentia ansiosa, tensa, ela saía do ambiente de trabalho, descia, ia numa padaria, ou ia num mercadinho, ia numa banquinha, qualquer coisa, e pegava comida. 2 coxinhas, 2 cachorro-quentes, um hambúrguer, 2 sacos de batata frita, 1,5 litro de Coca-Cola, um milkshake e 2 barras de chocolate. Às vezes 3 vezes ao dia. São fenômenos psicológicos que chegam a espantar. Isso não é nem estômago, mas é. E é um sofrimento atroz para quem vive com esse tipo de fenômeno psicológico. Às vezes ela se sentia imobilizada, não conseguia sair de casa. Tamanha era a ansiedade, é um aprisionamento emocional. Ok, Rui, isso decorria de quê? Por que essa pessoa era assim? O que é que está inserido? O que é que aconteceu para que ela chegasse a ter na vida adulta este padrão, este funcionamento? E aí nós, espíritas de plantão, vai olhar e vai dizer assim, como é muito comum, não é? Com uma facilidade imensa. Isso é o quê? Obsessão. É sempre assim. Em qualquer lugar a gente está culpando os espíritos desencarnados por tudo que acontece com a gente. Dona Wandi. Vamos parar com essa história, gente. Porque nem todos os fenômenos psíquicos são fenômenos obsessivos. Não. Embora abra a possibilidade, abra a janela
pelas vias da sintonia para que isso aconteça. Mas não é sempre, não é o fato. A verdade é que aquela mulher de 38 anos, quando era uma criança, aos 3, aos 2, aos 4, enfim, conviveu com pais que adotavam um padrão de comportamento bastante disfuncional, embora sempre por trás de tudo haja o amor. E eu costumo dizer assim, pais, via de regra, quase na totalidade dos pais amam e amam muito. Amam de verdade. A experiência de ser pai, a experiência de ser mãe é, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional e do ponto de vista da responsabilidade, enfim, é uma experiência impressionantemente útil e satisfatória para a aprendizagem e para a modificação do indivíduo que deseja se modificar. Mas aonde é que está escrito, e eu gostaria da colaboração de vocês, que pais são pessoas perfeitas que Deus colocou no mundo? Mas partimos do princípio que sabemos de tudo. Não, pais amam, mães amam, mas pense numa turminha atrapalhada vez por outra. E aí é onde entram os excessos ou a escassez. Pais que protegem excessivamente os filhos, a tal ponto de querer colocar um filho numa redoma, numa bolha. A criança não pode cair, não pode pegar numa areia. Não, porque tem, não é, intolerância a isso, intolerância àquilo outro. Enfim, o filho nunca teve um contato com a vitamina S. Para aqueles que não sabem, vitamina S é sujeira, porque faz parte de um processo de desenvolvimento do sistema imunológico. Às vezes é importante isso também. Óbvio que a gente não vai sacudir um menino no canal Setúbal, pelo amor de Deus, mas também deixe ele curtir um pouco de areia. Isso não vai fazer mal. Então os excessos, e essa família era uma dessas, em que a criança começava a dar os primeiros sinais de ansiedade, porque a ansiedade, dependendo do tipo, também tem um componente biológico, não apenas de aprendizagem. E, portanto, trazia um traço hereditário naquela criança. E os pais, durante muito tempo, foram reforçando aquele comportamento, fazendo com que aquela criança se sentisse cada vez mais dependente emocionalmente e cercada num excessivo cuidado. Por exemplo, a criança, quando chegou à escola, que é o início de um processo chamado de socialização secundária, porque a socialização primária é na própria família, é o núcleo familiar. Por isso que Deus escolhe este modelo para nós espíritos, a família. E por isso que a família precisa ser considerada a célula básica de qualquer tipo de desenvolvimento social. É ela que precisa ser sempre cuidada, sempre olhada e sempre renovada, com as cautelas do amor, do respeito, da bondade, da fidelidade. Então, aquela criança, quando chegava em determinados momentos na escola, começava a mostrar aqueles sintomas de medo, de ansiedade, de desconforto. E rapidamente era acionada o pai, a mãe ou o pai, e um ou outro, ou muitas vezes ambos, saíam correndo, largavam tudo para pegar a criança, colocar a criança no colo e dizer coisas desse tipo: calma, filhinha, não tem nada demais, o papai e a mamãe estão aqui, nós estamos lhe protegendo, nada do mundo vai lhe fazer mal, venha, sente no colo, vamos embora para casa, lá você vai ter proteção. E no caminho, paravam normalmente numa sorveteria, numa McDonald's, numa hamburgueria, desculpem. Enfim, e calma, não chore mais. Toma aqui um docinho, um bolinho, chicletinho, um hamburguinho, uma pizzazinha, um tarequinho, um não sei o quê. E esta criança se desenvolveu assim.
Tal a criança, tal o homem. Nossa mente, nosso cérebro, nossos recursos espirituais, psicofisiológicos, são orientados para lidar com a aprendizagem. Vou colocar uma aspas bem grande, mas somos máquinas perfeitas para aprender. Até porque a aprendizagem é a mola propulsora, é o ponto de diferença para a transformação do ser. E, portanto, é esperado que recebamos um veículo carnal apropriado para isso. E dessa forma, vamos sim aprendendo aquilo com o que vamos convivendo. E daí a importância do adulto para que aquela criança receba a educação que lhe seja adequada, fazendo os devidos ajustes. Obviamente que os pais não estão ali de propósito, gerando aquele padrão comportamental, não. Eles fizeram por amor, no exemplo que eu citei, mas se atrapalharam. E daí a importância de nós, adultos, também nos educarmos no sentido mais amplo. É importante, é uma missão importante a educação e, portanto, precisamos buscar uma preparação. E a preparação vai nos ajudar também em um outro ponto importantíssimo para todos nós espíritos, neste nível que estamos em processo de desenvolvimento, que os espíritos superiores vão nos dizer que é o combate ao orgulho e ao egoísmo. Precisamos abrir-nos para que, quando necessário, busquemos ajuda. Ajuda não somente na família, mas ajuda aos profissionais que estão capacitados justamente para orientar neste processo tão difícil e provavelmente o processo mais difícil que existe na vida, que é o desafio familiar, o desafio de educar, o desafio de conviver. É nesse sentido que vamos observar a importância imensa de equilibrar as ações, de estarmos em equilíbrio para podermos oferecer nesta fase aquilo que seja de melhor e de adequado para as crianças. Porque essas crianças serão o adulto futuro. E o adulto futuro é aquele que vai tomar decisões se este ou este comportamento está adequado ou não. Se este ou este pensamento é funcional ou é disfuncional. Se esta ou aquela escolha vai gerar um bem ou vai gerar um malefício. Se isso ou aquilo vai convergir ou vai descaracterizar os ideais superiores do progresso. Então é diante dessas inúmeras variáveis que nós vamos poder entender o porquê de que, como fala a grande máxima cristã, é dando que se recebe. O nosso Francisco nos faz um chamado importante para refletirmos acerca das escolhas que fazemos. Se outrora, na fase infantil, passamos por dificuldades, ou por alegrias, ou por desafios, enfim, mas que hoje, diante da maturidade, entendemos que inúmeras daquelas situações não foram adequadas, não foram coisas importantes ou boas para nós, que saibamos ajustar isso para que essas gerações não possam repetir estes padrões. E não é muito difícil entender isto. Como é que vamos querer resultados diferentes se continuamos a fazer exatamente as mesmas coisas? Por que daria certo algo que já está mais do que provado que, embora seja um hábito cultural validado pela sociedade, mas nós não conseguimos encontrar uma consonância
entre o que está sendo feito, escolhido e o resultado daquilo. É só observar quantas das práticas dos hábitos culturais são extremamente danosos para a sociedade. E vamos encontrar isso lá na infância, nas raízes. É a reprodução de um modelo que continua a ser perpetuado sem fim. É preciso, então, uma ruptura. E não é à toa que o Cristo Jesus, em uma de suas passagens maravilhosas, fala para aquela multidão, mas principalmente para aqueles mais íntimos, os apóstolos, os discípulos que partilhavam do dia a dia com ele, o Cristo. Quando se acercaram de Jesus, num tom de brincadeira, um cardume de crianças. As crianças se acercaram do Cristo. E naquela confusão, os apóstolos tentaram. E o mestre diz: deixai vir a mim as criancinhas. Por que o Cristo vai dizer e vai permitir que venham as crianças? Ok, logo no começo da nossa fala, falamos que é muito legal pegar uma criança no braço, brincar de aviãozinho com elas, para quem tem coluna boa, não é verdade? Quem está com a musculatura e as articulações em dia, não é? Eu acho isso fantástico. É uma experiência que eu recomendo. Antes, entrem nas academias, façam um pouco de preparo de reforço muscular, fortaleçam o core, a lombar, e depois vocês vão curtir com as crianças, fazer aviãozinho, subir, descer. Mas enquanto isso, vamos se cuidar primeiro. Porque, não obstante essa troca rica de sentimentos tão bacanas, tão bonitos, que nos conforta, que nos preenche, mas há um sentido funcional. Porque as crianças vêm lá com seu chip zerado, né? Porque quando o cara reencarna, dá um reset, dá um F5 numa fala aí da informática, não é? A gente esquece o passado, que na maior parte das vezes, para um mundo de expiações e provações, não é difícil entender que nosso passado não é lá essas coisas todas de beleza, de assertividade, de coisas positivas. Estamos lá nós com nossas encrencas passadas. E para renovar a misericórdia de Deus, dá uma zeradinha nas nossas memórias e nós reencarnamos lá, não é? Com as memórias fresquinhas, ávidos para aprender o que é bom para o espírito aprender, o que é útil para nós numa nova chance de reconfigurarmos, de rematrizarmos os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, de se comportar e de sentir. Portanto, é nesse momento em que nos deparamos com uma oportunidade por excelência para nos melhorarmos. E então, é por isso que Jesus vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas, porque as crianças trazem essa espontaneidade, trazem essa singeleza, essa pureza, embora vale aqui uma ressalva. Não pensem que eu estou sendo ácido, não. E não podemos ser ingênuos. Crianças manipulam adultos. Ponto final. São a turminha manipuladora, sim. Shhh, que elas não escutem isso. Mas são. São. Por quê? Exatamente por isso. Porque vêm ávidos por experiências e vão naquela tentativa do acerto, do erro, do bem-estar, do estímulo. E aí vão tentando. Mãe, eu quero 4 barras de chocolate. Não, meu filho, você tem que almoçar. Mas almoço não serve para nada, aquele negócio ruim, feijão, arroz, purê, que coisa chata. Chocolate é que é bom, não é? Hambúrguer com bastante molho e batata frita com óleo, quanto mais velho, melhor, pai. Mas, meu filho, você precisa de uma saladinha, negócio. Mas, filho, coma uma chicória, uma berinjela, uma cenoura. Essas coisas são tão boas. Vai deixar você mais leve. Mas, pai, eu quero ser pesado. Porque pesado está na moda. E assim nós vamos ter que deparar com essa espontaneidade
e também nutrir as nossas habilidades. E vejam que coisa maravilhosa! Como é que no mundo de expiações e provações a gente iria exercitar a paciência, a tolerância, a humildade, a indulgência, o perdão? Como? A família é o maior e o melhor laboratório, é o melhor espaço, é o melhor fórum para que a gente possa combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, para que um dia criança, que necessitamos cuidados, atenção, etc., possa forjar o adulto futuro de uma maneira mais equilibrada, mais sensata, mais madura, para que não vejamos tanto quanto temos visto ultimamente nessa sociedade, adultos brincando de adolescentes, de crianças. É um fenômeno que na psicologia nós conceituamos como sendo a adultescência. Pessoas de 40, 50, 60 anos achando que tem 12, 15. Não só do estereótipo exterior de estilo, etc., mas sobretudo de padrão de comportamento, de escolhas. Pessoas que se comportam como adolescentes, de maneira irresponsáveis, machucando, prejudicando a outros, iludindo, mentindo, trapaceando, cujo resultado vai ser um desamor a si mesmo. Então, aquela criança que vai sendo forjada, que vai sendo tocada pelas inúmeras variáveis sociais, espirituais e as próprias variáveis interiores, as suas características que ela traz como um espírito que vai saber lá quando iniciou o seu processo longo e infinito de progressão na vida, traz essas tendências. E que é na infância aonde ela está mais acessível, mais espontânea, mais aberta. Então, que possa, enfim, receber tudo aquilo que o Cristo tem a oferecer a cada um de nós, que do ponto de vista espiritual ainda somos crianças, estamos ainda numa infância espiritual, para que um dia cheguemos à maturidade espiritual, homens com H maiúsculo, mulheres com M maiúsculo, podendo, enfim, suplantar e assumir toda a responsabilidade que nos é convidada a cada momento de vivenciarmos. Essa relação entre o início e o término, ou a meia vida em diante, numa existência, elas têm conexão direta. Portanto, essa temática é de profunda importância, não apenas para nossas reflexões, mas para a aplicação destes conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, no sentido de podermos, ao absorver estes conhecimentos, introjetá-los em nós, passar pela razão, pelo bom senso, para este convite que a vida nos faz a cada momento de nos transformarmos com base nestes novos valores que o Evangelho do Cristo nos traz há 2000 anos e que a doutrina espírita nos trouxe há 150, 60 e poucos anos de uma forma tão acessível. Serve-nos para fazer este link, esta ponte entre a fase primeira da infância e a fase atual da maturidade. Porque esses espíritos chegam e normalmente têm chegado numa condição diferenciada da nossa, para trazer uma contribuição, e sempre uma contribuição que se inicia sendo positiva, e muitas vezes ela é desvirtuada. Por quê? Por conta dos nossos preconceitos, da nossa imprecaução, da maneira atrapalhada com que muitas vezes nós lidamos com o nosso livre-arbítrio, a faculdade de optar, de decidir. E, portanto, estamos ainda patinando no mundo de sofrimento, mas a época da regeneração
Não é que ela vai bater na nossa porta. Ela já bateu na nossa porta e faz tempo que ela já bateu à nossa porta. Jesus já anunciava, aquele precursor do Cristo, que disse assim que não era ele próprio digno de atar as sandálias do Senhor. João Batista, aquele que mergulhava as pessoas lá nas margens do Rio Jordão, naquilo que ficou depois, muito tempo depois, conhecido como batismo. E ele dizia assim, para todos aqueles que desejavam fazer a conversão para o Senhor que estaria chegando, o Messias Salvador que era Jesus, e ele dizia, bradai de vosso íntimo os teus pecados, para que todos possam ter acesso à nova vida que se iniciará. E assim estareis dignos de adentrar no reino dos céus, porque é chegada a hora do Messias Salvador. E na nova terra regenerada haverá de florescer o amor e a fraternidade. Já era o anúncio da era regenerada, porque o Cristo vai trazer esse divisor de águas. A lei antiga era posta, portanto, de lado para que o adulto, o homem novo, pudesse brilhar, enfim, numa nova era, que é a era do amor, a nova lei, o novo paradigma que o Cristo estabelece. Séculos mais tarde, Allan Kardec vai recobrar, retomar e vai assinalar nas suas escritas, muito bem postas no livro Obras Póstumas, em que ele fala que os espíritos capitaneados por Santo Agostinho, Erastos, São Luís, a comando do Espírito de verdade, disse: a era nova da regeneração já está acontecendo. E o Espiritismo foi esta, ou está sendo esta chave que vai abrir o novo horizonte para uma nova terra. Como dizia o Cristo nosso Senhor, felizes dos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E acrescentaríamos, felizes aqueles que hoje, alguns de nós, lutamos com muita vontade, renunciando este homem velho, antigo, que tem por responsabilidade moral e espiritual se desvencilhar daquilo que já entendemos ser inútil, passarmos a pensar como espíritos imortais e, portanto, colocar as coisas, a matéria no seu devido lugar, orientando essas crianças, mas orientando antes mesmo nós adultos, para assumirmos de vez por todas essa condição, que exigirá de nós a prática e o exercício das virtudes. Não é à toa que Jesus veio nos oferecer as virtudes. É exatamente para construirmos em nós paz, felicidade, harmonia, alegria de viver, sairmos da escuridão do sofrimento, aproveitarmos as oportunidades que nos batem à porta a cada segundo do dia. Seja no conhecimento de alguém novo, vem andar comigo agora. Antes eu não te olhava, mas agora eu te olho. Olho com olhos de amor. Vamos deixar para trás aquilo que de equivocado nós fizemos. Olhem para seus filhos, olhem para suas famílias com novos olhares. Permitam o que o amor faça parte do dia a dia e aos poucos tudo isso vai caindo por água abaixo e lá adiante o horizonte estará muito mais fértil, muito mais saudável, muito mais digno, e não será por um passe de mágica, nem por um cataclisma, porque da criança ao adulto, do bebê ao homem, necessitamos de qualidades morais, de ética espiritual, e aí está Jesus, nos conclamando, deixai vir a mim as criancinhas. É o chamado que ele faz a cada um de nós, a cada um dessas crianças que estão ali a brincar e a nós que estamos aqui tentando organizar as ideias na nossa infância espiritual, para que lá adiante
um pouco mais de tempo, isso seja algo do passado e a alegria esteja plena em nós, a plenitude, a felicidade verdadeira, aquela que o Cristo diz não ser desse mundo, mas que será logo adiante no mundo regenerado, aonde ficarão os mansos, os pacíficos, os humildes, aqueles que perdoam, aqueles que, não obstante as perseguições, as injustiças, se mantêm firme no chamado de Jesus. É assim, amigos, que vamos entender toda essa transição de uma existência apenas diante de tantas outras que tivemos. Por isso, tal a criança, tal o homem, que vai sendo forjado ao longo do tempo, por si próprio, por seus interesses, por suas faculdades, pelos recursos com que Deus nos coloca a todos nós, em nossas consciências, mas também nas responsabilidades que devemos assumir para guiar também aqueles irmãos nossos que vêm e que estão para a caminhada em direção de Deus. Que possamos todos estar com Jesus em nossas mentes, em nossos sentimentos, mas sobretudo em nossos gestos, em nossas atitudes, em nossos comportamentos. Que todos continuem se esforçando para sermos um pouquinho melhor a cada momento.